Apresentado como o novo homem mais rico do mundo de acordo com o ranking da Forbes de 2022, o empresário Elon Musk, CEO de empresas como a SpaceX e a Tesla Motors, conseguiu acumular uma fortuna estimada de incríveis 219 bilhões de dólares. Porém, por mais que seu sucesso no mercado tenda a falar por ele, algumas pessoas ainda se perguntam como alguém seria capaz de conseguir todo esse dinheiro. Além disso, será que existe algum mistério ou segredo obscuro por trás desse fato? Bom, se tudo foi feito de forma limpa ou se existe algo por debaixo dos panos, o nosso objetivo aqui é desvendar a verdade por trás de toda a sua grandeza, seja ela bonita ou não. Então vem comigo nessa jornada bilionária, quem sabe Musk não tem algo de realmente importante para nos ensinar sobre o dinheiro, não é mesmo? Mas antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os fatos impressionantes que circulam pelo nosso universo. Quem é Elon Musk? Caso você não esteja antenado às notícias no ramo da tecnologia e do empreendedorismo e por alguma razão não saiba quem é Elon Musk, agora é sua hora de conhecer o homem mais rico do mundo. Mostrando sinais de que seria uma criança prodígio desde os 12 anos de idade, quando programou seu próprio código de videogame em um computador antigo, Musk não demorou muito para começar a fazer seu dinheiro. Afinal, assim que a programação estava concluída, o menino conseguiu vendê-la para a revista Office Technology por $500, valor que, se trouxéssemos para nossa realidade atual, seria algo como R$ 7.200. Um valor que, apesar de ainda não monumental, devemos concordar que é bastante significante para uma criança de tão pouca idade, não é mesmo? Mas quem foram os responsáveis por criar esse pequeno empreendedor? Chegando ao mundo no dia 28 de junho de 1971, Elon Musk nasceu em Pretória, capital da África do Sul. Mas não demorou muito para ir até os Estados Unidos, local em que sua fortuna começaria a surgir. O menino teve uma modelo e nutricionista como mãe e um engenheiro eletromecânico que também era coproprietário de uma mina de esmeraldas na Zâmbia como pai. E depois que o casal se divorciou, ele acabou morando por algum tempo com o pai, até que os dois se desentenderam por Musk o considerar um terrível ser humano. Decisão essa que acabou definindo por completo o rumo da sua vida. Foi então que, em 1995, Musk entrou para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele acabou se formando como bacharel em Física e Economia, duas áreas que, sem dúvida alguma, o guiaram para o local onde ele está hoje. Mas, claro, não sem antes adquirir uma boa carga de experiência. Quando ingressou no mercado de trabalho, Musk chegou a estagiar em duas startups, localizadas no Vale do Silício. Entre elas estavam a Pinnacle Research Institute, uma empresa de armazenamento de energia, e a Rocket Science Games, responsável pelo desenvolvimento de jogos. Mas, para uma pessoa que desde pequeno já sonhava grande, trabalhar para os outros certamente não era o bastante. Em certo momento, Musk acabou sendo aceito para realizar um programa de doutorado em ciência dos materiais na Universidade de Stanford, na Califórnia. Entretanto, seu trabalho não foi adiante e ele o deixou de lado para poder lançar sua primeira startup junto com seu irmão Kimball e o amigo Greg Curry. Os três juntos foram responsáveis pela fundação de uma empresa de software chamada Zip2, e por mais que fosse o primeiro grande trabalho independente dos entusiastas, que era apoiado por fundos de investimento anjo, foi a partir da sua venda que tudo começou a crescer e os sócios acabaram se tornando verdadeiros milionários. Como Elon Musk conseguiu se tornar o homem mais rico do mundo? Chegando na casa dos milhões já com seu primeiro negócio, fica até um pouco mais fácil entender como o empresário conseguiu alcançar toda a sua fortuna nos dias de hoje e ser classificado como o homem mais rico do mundo na Forbes divulgada nesse ano 2022. Isso porque ainda em 1999, os então sócios Elon Musk, Kimball e Greg Curry conseguiram vender a Zip2, a sua primeira empresa, para a Compaq por incríveis $307 milhões. Valor esse que naquela época acabou sendo parcialmente embolsado por Musk devido aos seus 7% de participação, fazendo com que ele ficasse com $22 milhões pela venda. E como bom empreendedor que é, Elon Musk simplesmente não conseguiu ficar parado. Ainda naquele ano, ele foi responsável pela criação da X.com, uma empresa promissora de pagamentos online que depois de algum tempo acabou se fundindo com um banco online chamado Confinity e originando o tão conhecido PayPal. Empresa esta que, mesmo que você não seja um dos fiéis usuários, certamente a conhece, devido à sua crescente nos últimos anos junto com o aumento das compras online.
O fato é que mesmo com as mudanças iniciais que fizeram com que a empresa ganhasse um novo nome, o empresário não deixou de fazer parte do seu time, mantendo-se como CEO da empresa até 2002, quando ela acabou sendo vendida para o eBay por incríveis 1,5 bilhão de dólares. Dinheiro esse que hoje seria o equivalente a 7,4 bilhões de reais aqui no Brasil. E desse total, 175,8 milhões de dólares foram parar diretamente no bolso do Musk por conta dos seus 11,72% de ações da empresa. Mas ainda que esses sejam grandes feitos do empresário e que tenham ajudado ele no seu start inicial, elas nem ao menos estão perto de representar sua fortuna atual. E tudo isso aconteceu graças aos reinvestimentos de Musk, que usou os lucros das suas empresas anteriores para dar vida às novas. Afinal, foi graças ao valor recebido com a venda do PayPal que, em 2002, ele fundou a Space Exploration Technologies, mais conhecida como a SpaceX. Empresa esta que, com seu desenvolvimento tecnológico e espacial, pretende possibilitar que, em algum momento no futuro, seja possível fazer com que a humanidade colonize outros planetas. Previsões que, segundo ele, estão para acontecer nas próximas décadas. Entretanto, foi graças à sua participação na Tesla, a famosa montadora de carros, que o empresário realmente se destacou dentro do mercado. Mas ainda que seja quase impossível desvincular o seu nome com o da empresa nos dias de hoje, ele não foi o responsável por fundá-la, mas fez uma grande aposta ao entrar no negócio. Isso porque, em 2004, ele foi o responsável por um grande investimento na empresa de carros elétricos no valor de 7,5 milhões de dólares, fazendo com que, inclusive, ele chegasse a ser designado por Martin Eberhard, um dos reais fundadores da empresa, junto com Mark Tarpenning, como sendo um dos cofundadores da Tesla em 2009. Além disso, Musk também já havia sido designado para o cargo de CEO e arquiteto de produto da empresa em 2008. E como você já deve saber, a Tesla tem sido uma empresa de grande renome no mercado tecnológico e automobilístico, sendo extremamente conhecida graças aos seus carros elétricos semiautomáticos, que atualmente já possibilitam que os seus veículos sejam capazes de mudar de faixa automaticamente, estacionar sozinho, permitir a navegação do piloto automático e, inclusive, sair do estacionamento sozinho e ir até seu dono. Algo realmente de outro mundo, você não acha? O problema é que depois de ter conquistado tantas coisas, a única pergunta que eu tenho certeza que todos devem estar fazendo nesse momento e que provavelmente nunca será respondida é: como alguém consegue fazer tanta coisa assim em tão pouco tempo? Bom, o fato é que seja lá da onde é que ele tirou toda essa energia, apesar dos seus principais feitos serem no mundo do empreendedorismo, eles não foram os únicos. Enquanto traçava o seu percurso rumo ao sucesso, Elon Musk também chegou a investir em outras empresas como a SolarCity, uma produtora de energia solar em 2006, na OpenAll, uma empresa de inteligência artificial em 2015, na Boring Company com seus projetos de transporte em alta velocidade nos túneis em 2016 e na Neuralink, uma companhia de neurociência também em 2016. Mostrando que, apesar da sua posição no ranking da Forbes como o homem mais rico do mundo ser recente, os seus trabalhos percorreram uma longa trajetória e não surgiram da noite para o dia. Além disso, para que você possa ter uma ideia, Elon Musk foi colocado na lista de bilionários da Forbes pela primeira vez em 2012, depois de acumular um patrimônio líquido promissor de 2 bilhões de dólares, o equivalente a 9,9 bilhões de reais. Nos anos que se seguiram, sua riqueza foi se intensificando ainda mais e em 2020, seu dinheiro já ultrapassava os 150 bilhões de dólares, ou 744 bilhões de reais, um crescimento fascinante para um prazo de apenas 8 anos. E grande parte disso graças ao imenso aumento nas ações da Tesla que aconteceram naquele período. Além disso, os reconhecimentos quanto à sua imagem empreendedora e o seu patrimônio líquido não pararam por aí. E nos últimos anos, Elon Musk chegou a ser designado pela revista Time como a personalidade de 2021, enquanto já nesse ano tomou seu devido lugar no topo do ranking da Forbes, superando seu líder antecessor, o Jeff Bezos, responsável pela Amazon, com seus então 171 bilhões de dólares. O segredo de Elon Musk.
Apesar de todos esses grandes investimentos parecerem ter tido vida própria para alguns, seguindo seu percurso de forma independente enquanto enriquecia apenas o bolso dos seus fundadores, cofundadores, acionistas e investidores, não foi bem assim que as coisas funcionaram para Elon Musk. Se você analisar bem sua trajetória dentro das empresas, como mencionamos anteriormente, será possível perceber que, desde o início, ele sempre manteve uma posição muito ativa dentro de cada uma delas, trabalhando como CEO e funcionando de uma forma completamente ativa em seus processos, fazendo com que ele seja muito mais que um sortudo com olhar clínico e inteligente para empresas e áreas em potencial. Além disso, se procurar por pontos em comum, é possível perceber que todas estão relacionadas ao seu próprio campo de interesse, interligadas com aspectos da tecnologia e da ciência. E sem dúvida alguma, ele aposta todas as suas fichas e crenças nas próprias empresas, acreditando completamente no seu potencial. Afinal, como já mostrou em alguns dos seus discursos públicos anteriormente, Musk acredita que a Tesla será capaz de proporcionar o uso de automóveis com energia limpa ao invés de combustíveis fósseis, que a SpaceX será capaz de levar o ser humano para colonizar outros planetas em algumas décadas e que a Neuralink possibilitará a comunicação com as máquinas por meio da força do pensamento. Então, talvez o verdadeiro segredo esteja muito além do dinheiro e do reinvestimento dos seus lucros em mais e mais empresas para que seu capital continue a crescer. E no fundo, o sucesso esteja em realmente acreditar no que se faz. Além de dedicar basicamente todo o seu tempo e anos de vida no trabalho e, claro, ser um verdadeiro prodígio. Mas mesmo com toda a sua capacidade e empenho, nem tudo é fácil. E gerenciar possíveis perdas e riscos sempre será necessário. Afinal, Elon Musk cometeu a sua própria cota de erros durante sua jornada. Isso porque, segundo basicamente qualquer pessoa sã do mundo, o empreendedor sempre utilizou métodos extremamente arriscados, fazendo negociações preocupantes e até mesmo controversas durante sua jornada. Tudo isso sem dizer que em suas falas mais políticas, que estão sendo feitas em grande parte no Twitter, ele já chegou a colocar em risco as ações da Tesla, depois de fazer com que os seus valores caíssem em quase 5% quando cogitou a possibilidade de vender parte da sua participação durante uma enquete na rede social. A votação contou com a participação de 3,5 milhões de usuários e o resultado indicou uma vitória para o Sim, com seus 58% de votos. E acredite, os estragos não param por aí. Isso porque em maio de 2020, Musk gerou uma perda de 14 bilhões no valor de mercado da Tesla, depois de publicar que acreditava que as ações da empresa estavam muito caras. Bom, essas foram algumas das grandes empreitadas e até mesmo tropeços durante a jornada de Elon Musk rumo à posição de homem mais rico do mundo. Colocação essa que inclusive ainda não levou em consideração a recente empreitada do empresário que adquiriu o Twitter por uma quantia exorbitante de 44 bilhões de dólares, o equivalente a 214 bilhões de reais. E se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos da atualidade, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo. Quem sabe você não nos ajude a escolher o tema para o próximo vídeo, não é mesmo? Além disso, se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, marcar o sininho e enviar o vídeo para aquele seu amigo ou familiar que se interessa pelo assunto. Os nossos vídeos serão lançados toda semana e traremos os mais diversos assuntos para você aqui no Fatos Impressionantes.